Então vamos dar início, pessoal, ao nosso encontro de hoje, de estudo do Evangelho de Jesus, trechos do Evangelho de Jesus. E gostaria de convidar todos já para nós participar desse processo de mentalização, irradiação de fluidos, tanto para nós, para os componentes do grupo, para os nossos lares e também para essa irmãzinha aqui, a Gabriele Grazio, que está precisando. Não se queixe contra a vida. Se está sofrendo, lembre-se de que ninguém passa por esta terra isento de dores. Da mesma forma que um aluno não pode fazer o seu curso sem submeter-se aos exames de fim de ano. Prove que está preparado, suportando com paciência e resignação os exames que é submetido. Tudo o que nos acontece tem sua razão de ser, e dos males surge sempre um bem. Não deixe de manifestar gratidão aos membros de sua família, aos amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum que consiste em dizer muito obrigado que estamos falando. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para o nosso aperfeiçoamento, com sua ajuda e até com suas incompreensões. Então, nesse momento, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, que nos deixou esses ensinamentos sublimes para que nós nos baseássemos nessa linha de conduta e direcionássemos a nossa vida rumo à felicidade plena em nossos corações, rumo à libertação das amarras da alma, dos grilhões que muitas vezes dificultam o nosso processo evolutivo e a nossa capacitação como espíritos obreiros do Senhor. Que Jesus esteja conosco e que façamos por merecer a sua presença sublime e a sua aura, a sua energia possa contagiar a todos, transformando tudo que nós tivermos de moléculas malsãs em saúde, em vida, em vitalidade. E que essa irmãzinha, Gabriele Grazio, de 15 anos, possa receber esta corrente fluídica em sua casa, que seu anjo da guarda possa inspirar-lhe, trazer bem-estar, trazer serenidade. E que se houver a presença de algum irmão trazendo má influência por uma ação de vingança ou coisa semelhante, que os nossos irmãos obreiros da casa espírita possam levá-lo até a casa espírita para tratá-lo, acolhê-lo e ampará-lo. E a nossa irmãzinha, que ela fique em paz e que esse irmão, que porventura esteja ligado a ela, também possa compreender da necessidade do perdão, da reconciliação, pois o ódio, a vingança nos prende e também nos fazem sofrer. E é preciso nos libertarmos para conduzirmos a nossa existência para patamares mais elevados. Sim, com essas rogativas, desejando que o nosso encontro seja harmônico e produtivo, damos por aberto nosso encontro de estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, paramos na página 141, no último sábado. Ainda estamos estudando
a parábola da rede. A rede que, segundo Jesus, é comparada ao reino dos céus, que lançada no mar da existência, apanha os peixes e estes são selecionados, sendo que os bons são guardados, aproveitados. E os peixes que ainda não estão em condições, eles retornam ao mar da vida, ao mar da existência, para que possam continuar esse processo de depuração até oferecerem condições para poderem serem lançados a esses padrões vibracionais superiores. Celoni, tu se localizou aí a página que a gente parou? Sim, sim. Inicia a leitura, então, faça favor. Na internet aqui é na página 143. Sim. A lei de amor, aqui representada pela rede, nos oferece, em qualquer situação e época, os instrumentos necessários para navegarmos no da vida com segurança. Tais instrumentos são a inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos e o apoio religioso, etc. São elementos que, se bem aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito, concedendo-nos sustentação para ascender a novos patamares de progresso. A rede é lançada num plano onde vige a heterogeneidade, num mundo que, além de escola, é também fonte inesgotável de recursos, onde se pode capturar auxílio de toda a natureza. A arte da convivência pacífica demonstra que é importante saber qual é a condição espiritual das pessoas que nos são apresentadas. Trazidas ao nosso barco existencial, dentre elas, encontramos as de caráter digno e libado. Outras, mais despreparadas ainda, estão presas aos interesses materiais. Algumas, entretanto, já se identificam com os processos de melhoria espiritual. É lógico que todos os que compartilham direta e indiretamente a jornada de nossa vida devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Devemos estar sempre atentos ao que cada pessoa tem a nos oferecer. Entretanto, ainda que guiados pelos valores da moralidade e do conhecimento, temos a liberdade para agir, fato que define a nossa conduta perante a sociedade. O correto é seguir as diretrizes do bem, realizando escolhas acertadas, observando com atenção as pessoas e os acontecimentos, como nos orienta Emmanuel. Observa em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Então, vamos fazer uma análise do trecho que a Celoni leu. Gostaria de perguntar para a Claudilaine, o que tu conseguiu absorver desse trecho aí, referente a essa rede lançada na Terra, nas humanidades, aonde existe muita diferença entre uma pessoa e outra, mas segundo o texto, nós devemos sempre nos considerar irmãos em diferentes estados evolutivos. O que tu gostaria de dizer para nós, Claudilaine? Não, realmente essa questão aqui da rede é muito interessante, porque se nós observarmos na atualidade,
o quanto nós já evoluímos em termos de humanidade, nós já estamos aceitando com mais facilidade pessoas com síndrome de Down, com autismo, né? A sociedade já está abrindo espaço para as diferenças. Então, eu acredito que nesse processo evolutivo, a gente já caminhou um bom tanto nesse sentido. E é graças a essas diferenças e a todas essas questões que nos fazem diferentes em vários aspectos, é que a humanidade evolui e melhora. A gente só vai exercitar mesmo o amor e a compreensão nessa convivência. E essa rede envolve tudo, né, Claudilene? Todas as ações dos seres humanos, né? O esforço que nós fazemos para podermos conviver de forma harmônica e também podermos crescer em conjunto, sempre com este objetivo, né? Nunca esquecendo que talvez aqueles peixes, representados pelos peixes, né, que ainda não são bons, que merecem o nosso respeito, né, merecem a nossa atenção, o nosso zelo, e acolhê-los também para poder auxiliar dentro do possível. E conforme o texto ali, sem Deus, nada somos e nada podemos. Então a raiz de tudo está ali. Com certeza, com certeza. E essa questão da gente aprender a viver com o diferente, seja qualquer que seja a diferença, né? Ele é um exercício contínuo, um exercício de todo dia. Porque mesmo que a gente não tenha uma pessoa especial na nossa família, com síndrome de Down, ou autismo, ou alguma outra deficiência, mas a gente convive com pessoas que têm pensamentos diferentes, valores diferentes, atitudes diferentes, perspectivas diferentes, né? Inclusive, eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo sobre essa questão da presença do mal, né, na Terra. E por mais que o mundo evolua, nós estamos agora no planeta de provas e expiações. Existe uma predominância do mal nesse momento. Aí nós vamos passar para um planeta de regeneração. Existe um equilíbrio, mas o mal não vai deixar de existir. Ele vai continuar presente no planeta de regeneração. Porém, o bem também vai se manifestar. Aí passamos para o mundo ditoso. Existe uma predominância do bem, mas o mal ainda vai existir em pequena escala. Então, como nós estamos longe ainda, né, de ter aquele mundo totalmente harmonizado, totalmente voltado para o bem. Quantos mil anos até chegarmos a mundo ditoso? E ainda assim, o mal vai estar presente numa pequena porcentagem. E no último degrau, sim, aí haverá um bem totalizado, que é o mundo celestes ou divinos. Então nós temos que aprender a conviver com essa diferença, porque ela vai continuar existindo. Não adianta. Nós queremos impor a nossa maneira de ver as coisas, achar que os outros estão errados, que nós estamos certos. Vai existir essa diferença por muitos milênios ainda. Quer nós queira ou quer não queira. Celoni, o que tu entendeu desse trecho que tu acabou de ler aí, Celoni? É mais ou menos como vocês explicaram, né? Que a rede ela vem apanhar todos e que aqueles que estão preparados ela leva consigo para o reino dos céus
E aqueles que ainda não estão no seu tempo, eles permanecem até chegar ao amadurecimento. Que nós estamos aqui numa escola, né? Eu acabei de ler ali. Então, a gente está para se aprender, para se modificar. E como a Claudilane disse que já está havendo mais aceitação, como ela falou, nem só para aquelas pessoas que têm síndromes, mas pessoas que a gente acha que são inferiores, ou a gente mesmo que tem alguns problemas de inferioridade, somos todos irmãos, né? Perante Deus, somos todos irmãos. Então, a gente tem que se aceitar e se respeitar cada um da sua forma. Vou falar uma coisa importante, Celuninha. Nós temos que nos aceitarmos. Isto é muito importante. Não é só fazer esse olhar aos outros, né? Aceitarmos os outros. Nós também nos aceitarmos. Caso contrário, as nossas imperfeições, que nós todos temos, elas irão nos prejudicar se nós nos punirmos, né? E não procurarmos nos perdoar e, claro, sempre tentando corrigir as imperfeições, né? Esse é um trabalho contínuo e que devemos realizar. E talvez nós ainda não estejamos naquele cesto onde estejam os peixes bons ainda. Talvez nós sejamos aqueles peixes que não foram aproveitados ainda. E a gente está recebendo essa grande oportunidade que é conhecer essa doutrina espírita. Conforme a doença é o tratamento. Muitos de nós que conhecemos a doutrina, talvez sejamos os espíritos mais comprometidos. E daí Deus nos oferece essa oportunidade de reparação com os nossos irmãos e reparação com nós mesmos, com as nossas próprias faltas. Então vamos seguir. Paulinho Leite, quer seguir na leitura para nós? Tem que abrir o microfone, Paulo Leite. Nós estamos aqui fora, daí temos adaptado. Sim, eu percebi. Estando cheia, apuxo para a praia, e assentando-se, apoiam para o cesto os bons, os ruins, porém, lanço fora. Mateus 13, 48. Uma vez arregimentados os valores evolutivos dessa pesca simbólica, a rede é puxada a fim de dar início ao esforço seletivo. Isto é fato rotineiro no encaminhamento da existência. A cada momento fazemos nossas escolhas, operando nas mais variadas frentes, pela seleção de companhias, situações, interesses e desejos. Em consequência, nos deparamos sempre com os resultados do uso do livre-arbítrio, positivo ou negativo. Os pontos positivos são vitórias espirituais que nos fazem ascender a mais um degrau da escala evolutiva. Os resultados negativos serão lançados fora, no mar da existência, para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado, determinado pela lei de causa e efeito. Essa é uma contextualização da parábola no plano individual. Entretanto, o processo de seleção, simbolizando na triagem dos peixes bons e ruins que o texto evangélico especifica, pode ser aplicado às transformações que coletivamente acontecem na humanidade. Fisicamente, o globo terráqueo
experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados, quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatias em seu conjunto. Vamos analisar então, Paulo, esse trecho que você acabou de ler. Gostaria de perguntar para o Wilson o que deu para extrair desse trecho sobre essa seleção e sobre esse processo de desenvolvimento do senso moral e do abrandamento de costumes e desenvolvimento das inteligências. Bom, aqui ele faz uma abordagem primeira, falando sobre como é que funciona essa rede. Na parte anterior falou que são mecanismos que nós temos, que a gente aprendeu ao longo do nosso processo evolutivo, e que funcionam como uma espécie de rede mesmo, na seleção do que é melhor para nós, e do que convém e do que não convém, competindo-nos a nós selecionarmos aquilo que é melhor, isso no plano individual. E aqui prossegue: estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os ruins, porém lançam fora. E no sentido individual, uma vez que nós somos capazes de fazer essa seleção, se nós soubermos utilizar essa rede da inteligência e da consciência, onde estão escritas as leis de Deus, é nosso dever selecionar o que é melhor, os bons peixes, deixando de lado aquilo que é ruim. E o que é bom e o que é ruim nessa seleção? Tudo aquilo que é contra a lei de Deus, na certa, não é bom para nós, consequentemente é ruim. E tudo que é de acordo com a lei de Deus é algo que nós poderemos selecionar para nós mesmos, para fomentarmos ainda mais, por exemplo, as virtudes que temos latentes e um pouco desenvolvida, mais ou menos, em cada um, são as coisas boas. A caridade que a gente possa fazer nos diversos campos da vida, o sentido de solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo, primeiro o amor a si mesmo, para depois amar ao próximo, tudo isso é bom. E certos costumes que ainda trazemos em nós, até mesmo aceitos pela sociedade, mas que ferem o princípio moral e principalmente a ética, que avalia tudo isso, devem ser deixados de lado, devem ser reavaliados. E aqui diz: os pontos positivos são as vitórias espirituais que nos fazem ascender a um grau na escala evolutiva, mais um grau. Os resultados negativos serão lançados fora no mar da existência para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado, determinado pela lei de causa e efeito. Ou seja, os negativos nós apanhamos na rede, mas eles já existem, nós os produzimos. Nós devemos nos alijarmos deles, mas os efeitos, esses permanecem, serão retificados conforme a lei de causa e efeito. Em novas experiências, nós sofreremos as consequências desses equívocos. E isso é bom ou é ruim? Isso é lei de causa e efeito, não é nem bom nem ruim. É uma lei estatuída por Deus. Cada um planta o que colhe. O próprio Jesus disse: a cada um será dado conforme suas obras.
Mas a gente errou tanto. Nós já falamos sobre isso. Não existe aquela lei da leão, olho por olho, dente por dente, nas leis de Deus. A lei de Deus é de reajuste, é de equilíbrio. A pessoa se reajustando com as leis de Deus, ela se livra de muitas consequências dos equívocos do passado. Algumas coisas ainda vão repercutir em nós, porque nós ainda não somos capazes de nos perdoarmos. Nós cobramos muito. Nós temos um critério muito severo. Assim como nós cobramos os outros, seremos cobrados nós mesmos. Por isso Jesus nos recomenda não julgar, porque da mesma forma que julgarmos, seremos julgados. Quem vai julgar? Nós mesmos, nossa própria consciência. Se eu sou severo com o semelhante, a minha consciência vai ser severa comigo mesmo. Opa, você cobra tanto? Então, como é que você pode fazer isso? Então, muitas vezes, embora a gente mude de comportamento, entre num padrão vibracional melhor, mas ainda tem um padrão vibracional que não está de acordo com a lei de Deus, que é o processo de culpa. É o processo do remorso. A pessoa está arrependida com remorso, mas ainda carrega a culpa. E em consequência disso, ainda vai sofrer algumas consequências. O ideal é que nós não alimentemos culpa. Tomemos consciência do erro e resolvamos fazer diferente, fazer o melhor. Fazer as coisas boas pelo prazer de fazê-las. E essa sensação de prazer de fazer muda o nosso padrão vibratório e afasta de nós as consequências negativas desses atos. Aqui, não sei se foi lido que fisicamente o globo terráqueo há experimentado transformações, já foi lido ou não? Sim, já foi. Tá, aqui diz assim, o globo terráqueo há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Essa é uma seleção decorrente do que o globo terrestre se aperfeiçoa pela próprios acontecimentos da Terra, né? As camadas da Terra vão se acomodando. Mas, juntamente com isso, existe um progresso intelecto-moral que a sociedade desenvolve. Há pouco, no Evangelho do Lar, conversávamos com a Celo e com a Irene a respeito das mudanças que já aconteceram na Terra. Embora a gente esteja ainda num mundo de provas e expiações, desde o começo da escrita, dos registros dos acontecimentos da humanidade, até hoje houve um enorme progresso. Claro que temos muito ainda por fazer. E esse progresso, esse abrandamento dos costumes, as leis mais justas, permitem que espíritos mais adiantados venham reencarnar aqui para nos auxiliar, né, nesse progresso. Enquanto isso acontece, quem não avança moralmente, embora haja um progresso intelecto-moral, mas tem algumas pessoas com dificuldade de acompanhar o progresso moral. São muito inteligentes, mas usam de maneira equivocada a inteligência. Acabam se tornando causa de perturbação. Aí existe a lei, a rede da lei de Deus, que fará esta seleção. Vai deixar os peixes bons simbolizados nas pessoas do bem, ou pelo menos as pessoas menos má, né? Porque você mesmo falou há pouco que no mundo de regeneração o mal não deixa de existir, mas o bem vai existir em maior quantidade. Para as pessoas que fazem mais o bem do que o mal, e que não fazem o mal pelo mal, mas por equívoco ainda, essas poderão reencarnar aqui. Agora, aquelas que fazem o mal pelo mal, que têm prazer em causar prejuízo à sociedade, essas serão alijadas por essa rede. Para onde? Vão para um mundo que está mais de acordo com as suas inclinações, onde com suas inteligências vão recomeçar tudo e auxiliar, inclusive, os habitantes desse planeta a progredir, como já aconteceu aqui, como relata naquela obra que fala dos degredados de Capela, A Caminho da Luz, do Emmanuel, se não me engano. Então, já houve um processo que nos auxiliou de seres que vieram de outros planetas, que dizem que eu não me lembro o nome do lugar que eles vieram, da constelação de Capela, né? Não sei o nome do planeta. O nome do planeta não diz lá, mas é da constelação de Capela. O livro não diz, né? Então não menciona o nome do planeta, talvez nem seja conhecido ainda na Terra. E talvez seja mais de um também, né, Wilson? Não seja um só. Porque o universo é infinito. E é bem provável que nós sejamos integrantes desse grupo, porque nativos da Terra são só aqueles mais
os espíritos mais atrasados, que são os que não vieram de fora. O resto estamos aqui em expiação. Estamos fazendo um processo de depuração nossa e auxiliando o progresso do planeta. Então, se nós conseguirmos já continuar nesse mundo regenerado, já vai ser um grande passo. Ser apanhados por essa rede e ser selecionados. Tu abordou, viu, só aquela questão da autopunição, né? Pessoa se punir. Isso mostra o quanto, assim, nós não conseguimos ter, assim, uma visão de justiça, nem da própria existência, né? A gente acaba extrapolando e acaba prejudicando o nosso presente e o nosso futuro, e não confiando na justiça divina. A gente mesmo quer aplicar justiça em nós mesmos muitas vezes, né? Assim como a gente quer aplicar nos outros, quer aplicar justiça nos outros. E isso prova que se nós não conseguimos nem nós mesmos aplicar a justiça da forma correta, da forma que venha reeducar, como é que nós vamos querer aplicar nos outros, né? Então, a gente sempre orienta, quando existe aquela orientação espiritual, né, aos espíritos que se comunicam, que eles devem confiar em Deus, que Ele sabe o parâmetro certo da aplicação da justiça. Mas talvez essa orientação ela traga mais benefício para nós mesmos, né, que precisamos. Gostaria de perguntar para a Geni. Geni, o livro ali, o texto, ele fala que os peixes que ainda não estão bons seriam lançados fora. O que seria esse fora? No barco, dentro do mar, dentro da água, ou na areia? Por que nós tem essa diferença aí? Eu, no meu haver, César, que esses peixes bons são para eles como se fosse uma reeducação, para ter um processo de mudanças, que isso é como se fosse para a gente. Como tu falou há pouco, existem os seres mais evoluídos e menos evoluídos. Esses que não são bons são aqueles que precisam evoluir, que precisam melhorar, no meu entender, né? Mas nesses últimos tempos, há muita mudanças, muitas coisas que têm parado assim para a gente repensar nas nossas vidas, César. E eu sinto assim, na minha mesma, que há muita diferença entre os seres humanos, entre as pessoas, entre as coisas. E a gente é muito pequeno ainda, tem muita evolução para fazer. E a gente precisa evoluir muito, se melhorar, como todos já comentaram, que às vezes a gente cobra mais os outros e não vê o erro, às vezes, que nós mesmos estamos cometendo, às vezes com as pessoas mais próximas, que seriam as que mais nos precisam de ajuda. E hoje, César, com o passar de muitas, eu já vou dizer assim, provações, no meu haver, eu estou tentando e estou vendo a vida, as pessoas, as diferenças, as coisas com outros olhos. E eu preciso de... Eu faço muito bem para as pessoas, César. Tem pessoas assim que me procuram qualquer hora da noite, do dia. Eu não me nego. E tem pessoas assim que dizem, mas como é que por que tu faz isso? Eu gosto, me sinto bem. Me faz um bem, como tu falou antes, que a pessoa que às vezes faz o bem, para mim talvez não seja tão bem quanto eu estou fazendo para aquela pessoa que veio pedir ajuda para mim. E esses peixes, eles não são tão maus assim, apenas eles precisam de chance para talvez se tornarem melhores. Como é baseado na vida do ser humano, né? Porque... Muito bem, Geni. Eu acho que é por aí, né, César? Não sei. Sim. Também. Tu quer continuar,
Quer continuar teu raciocínio? Só se tu queira. Porque daí é assim, porque vamos supor assim, ó, se eu posso ser uma pessoa, não fazer o mal para ninguém, mas se eu não fazer o bem, também não está me adiantando muito. Porque daí eu tô ali, ó, sem fazer o mal, mas também não faço o bem. Às vezes o ser humano ele erra. Vamos supor que tu queira fazer o bem, às vezes tu acha que está fazendo o bem, tu está fazendo o mal. Mas em outras versões, tu pode estar ajudando sim uma pessoa, ou alguém, ou tu não sendo discriminar um ser humano, ou por cor, ou por raça, ou por qualquer deficiência, tu usar o teu caráter, o teu amor àquela pessoa. Como essa semana, uma senhorinha muito fragilizada, ela veio assim e disse assim para mim, ela chorou bastante na minha frente, eu fui e disse para ela, por que tu choras? Eu acabei de perder meu neto. Eu olhei para ela e não tive palavra, César. Eu abracei ela e disse: se conforma comigo, porque eu também passei pela mesma situação. Então é tão bonito tu reconhecer o sofrimento da outra pessoa, que às vezes o teu sofrimento tu vê que não é tão grande assim, que é menor que aquela pessoa que está passando por aquilo ali. Não sei se eu desviei o assunto, né? Não, tá tudo dentro do assunto. É por aí, porque as mudanças, eu não. Porque não existe o ser perfeito nem o imperfeito. Nós temos um mundo que a gente precisa evoluir e tentar se corrigir certos erros, né? Que às vezes a gente não. Como me diz aquele. Finge não ver, né? Porque às vezes a gente vê e se acomoda. Mas é por aí, César. Exatamente o que o Seco, a Celoni falou, a Claudilane, o Wilson, vocês todos. Nós temos Paulinho, um mundo que temos aí para servir e ser servido, né, César? sim. Uhum. Paulinho, gostaria de ouvir tua opinião. Tu conseguiu entender bem, assim, aquela parte em que os peixes que ainda não estavam bons foram lançados fora? Em que lugar que seria esse fora? Olha, César, isso é tudo parábola, né? Nós podemos pegar vários caminhos. Eu acho, assim, ó, que esse fora, ele não é totalmente jogado fora. Nós poderia dizer que ele seria feita uma classificação, se referindo-se de espírito, entendeu? Mas também nós podemos pegar pelo lado, assim, ó, do nossos compromissos, dos nossos envolvimento, nossos débitos com a sociedade, com nós, conosco mesmo. Eu diria assim que não seria jogado fora, porque nós vamos carregar conosco, nós vamos ter que cuidar e ter que se modificar. Então, eles vão andar conosco até que nós nos melhore, nos aperfeiçoe, nos torne um peixinho bom. Muito bem. Celoni, o que você entendeu dessa parte, Celoni, de jogar os peixes fora? O texto fala, jogar fora. Aonde é esse fora? Lançar fora. Eu acho Lançar que fora. eles devolvem a água para eles se desenvolverem mais, porque somos todos filhos de Deus, mesmo os peixes ruins, os peixes bons, e não colocaria fora nenhum filho seu. Eu acredito que esses peixes lançados fora na parábola, quer dizer que eles fora do barco, da rede, mas que eles vão ter o seu tempo de ser colhido novamente pela rede, que é a existência, que é o reino dos céus, a rede, né? Vai levar para o reino dos céus. O que se pensava antigamente sobre as pessoas, sobre as almas, os espíritos endividados moralmente,
que cometiam muito pecados. Qual a ideia que se tinha? Que iam tudo pro falava- fogo do inferno. Os que eram bons se salvariam, o resto eram queimados. Exatamente, né? Então, assim, a gente começa a entender a parábola. Se ele foi lançado fora no mar das existências, quer dizer que eles vão ter novas oportunidades, né? A doutrina espírita nos esclarece nesse sentido. A vida continua, eles terão novas oportunidades de redenção. Se eles fossem lançados fora na areia, eles iam morrer. Aí sim, aí estaria de acordo com essa antiga concepção. Iam para o inferno eterno, não teriam mais chance nenhuma. Não teriam mais oportunidade nenhuma. Só que a parábola foi escrita, né, no tempo de Jesus. E ele deixou em aberto essa parte. Se esse barco estava dentro d'água, no mar, ou se esse barco já se encontrava na areia. Não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio. Então, para que o homem, conforme o passar do tempo, ele fosse entendendo cada vez mais esse processo. Jesus não foi taxativo, foi lançado na areia. Essa seleção foi feita na areia. Ou essa seleção foi feita dentro d'água, dentro do mar. Como a doutrina espírita nos esclarece que não existe o inferno eterno, então deduz-se que esse barco estava dentro d'água. E essa seleção foi feita dentro do barco e os peixes foram jogados novamente para a água, para o mar. Para Mar ter da... novas chances, né? Celoni, o Wilson falou ali num processo evolutivo da humanidade e falou da invenção da escrita. Você que é professora de história aí, em que época em que foi inventada a escrita? A escrita foi inventada no momento da divisão da história da pré-história para história. Há mais ou menos, não sei exatamente a época, 5 milhões de anos talvez atrás, mas que houve muita vida, muito desenvolvimento, o período da pedra lascada, da pedra polida, da idade dos metais, antes do surgimento da escrita, dos primeiros traços da escrita, os hieróglifos, as escritas cuneiforme, e a partir dali é contado como história, tudo é história, mas existiu muita história, muito mais na pré-história do que simplesmente registrado como história propriamente dita. Então, houve muita vida, muita humanidade, muito desenvolvimento na humanidade da Terra até o surgimento da escrita. Ela é mais, a gente pode dizer até que é meio que recente, porque tanta coisa que houve para a humanidade se desenvolver até o surgimento da escrita, até os dias de hoje, após o surgimento da escrita. Eu ouvi uma informação que foi na Mesopotâmia. Tu confere? Confere? Sim, as primeiras civilizações, as primeiras civilizações da humanidade mais desenvolvidas foram na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, naquela região que hoje é o Iraque, né? Ela é anterior aos caldeus, aos assírios ali, né? A Mesopotâmia é a primeira civilização que se tem notícia na história, assim, mas que começaram a desenvolver a agropecuária, a agricultura, foi ali. Era uma parte mais pré-história nossa, antes do desenvolvimento da criação da escrita. E depois dela surgiu, como é o nome daquela? Babilônia, né? A Babilônia. Depois da Mesopotâmia. Mais ou menos no mesmo lugar, né? Que até mais hoje. ou menos naquela região oriental da Europa, Oriente Médio, né? Oriente Médio, Então, nessa época aí é que os capelinos chegaram na Terra e começaram a praticar esse processo aí o uso da escrita e, inclusive, ensinar os humanos aqui, né? Tanto a comunicação verbal como a escrita foram os capelinos que trouxeram essa contribuição. De lá para cá que houve esse desenvolvimento. Então, a gente imagina, né, chegar os capelinos desenvolvidos num
Um povo pré-histórico, né? Pré-histórico. Surgiu o Homo sapiens, né? Com a chegada deles, né? Antes disso não existia. Era o homem de Neandertal que existia aqui. O homem de Java e outros homens, né? Então, pessoal, vamos adiante. Gostaria de seguir na leitura, Wilson. Vamos lá, só deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos compartilhar. A propósito, Jesus nos orienta: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Só, era um capítulo antes. É um parágrafo antes. Exato. Aquele parágrafo não foi lido? As convulsões não foi lido? Não foi. Então voltamos lá. Achei que tinha sido encerrado aqui. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso, pois, muita prudência no agir, uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas a tempo. Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidos pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá sempre na terra. A propósito, Jesus nos orienta: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Lucas capítulo 11, versículo 9. Emmanuel, por sua vez, analisando esta orientação de Jesus, esclarece: pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então vamos analisar esse trecho que o Wilson acabou de ler, que nos remete à necessidade do esforço, das lutas diárias, para nós podermos vencer o homem velho, né? O homem viciado, que há milênios vem se entregando às paixões e aos instintos inferiores. E isto está muito presente ainda no seio da humanidade. E se nós formos observar como vivia o homem primitivo, que a Celonim falou ali da pré-história, ele vivia para se alimentar,
para se reproduzir e para continuar existindo, para se preservar, né, a sua existência. E muitos, nos dias atuais, vivem do mesmo jeito, da mesma forma que esses homens primitivos viviam. Gostaria de acrescentar alguma coisa, viu, este comentário? Pois é. A primeira palavra que eu não tinha percebido, depois voltei, fala das convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta. O que isso quer dizer? Nós percebemos tantas catástrofes naturais que acontecem no planeta, que são as convulsões físicas. São terremotos, são furacões, são ciclones, são tsunamis, tornados, climas exagerados, tanto quente quanto frio. Essas são as convulsões físicas. E as morais são aqueles choques de ideias por causa dos costumes antigos e as ideias novas que vêm de encontro aos preconceitos e que exigem reforma. E isso cria um certo tumulto, porque algumas pessoas não querem reformas que obriguem a mudar os seus costumes, a sair do seu conforto, até mesmo dos seus privilégios, que deveriam ser deixados de lado com as ideias novas. E aí existem esses conflitos. Mas por que está acontecendo isso? Aqui são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. E como eu disse antes, o planeta também passa. O planeta vem um processo de esfriamento da crosta desde quando possibilitou as primeiras formas de vida no planeta, e isso é progressivo, e vem abrandando o clima para possibilitar uma vida melhor. E, ao mesmo tempo, a sociedade muda. Mas essas mudanças não são feitas de uma forma assim que a gente desejaria que fosse, uma transição suave. Há conflitos. Nós, no Evangelho dessa semana, abordamos aquela passagem que Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, e que havia pressa de que isso acontecesse. O sentido filosófico ou espiritual dessa passagem é isso aí, é esse conflito necessário para haver mudança. Não que Jesus queira que haja conflito, mas quando as pessoas pensam de forma diferente, e alguns se apegam muito àqueles conceitos antigos e não querem mudar, existe o conflito. O próprio Cristo foi levado à cruz porque as ideias dele conflituavam com as ideias que defendiam os que detinham o poder religioso da época e não queriam perder o seu domínio sobre a população. Então isso é um reflexo do que está acontecendo. E depois diz assim, a propósito, Jesus nos orienta, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí Emmanuel faz um estudo do que significa isso. Ele fala, pedi, buscai, batei. 3 imperativos da recomendação de Jesus. Por que imperativo? Porque está no imperativo afirmativo. Jesus manda nós. Quando ele se refere à segunda pessoa do plural, é pedi, buscai, batei. Mas pedir o quê? Né? O que nós devemos pedir? O que nós devemos buscar? E aqui Emmanuel discorre sobre o assunto. No emaranhado de lutas e débitos de experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Isso que nós temos que pedir. Da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal. Porque o que a gente pede muitas vezes? A gente pede que Deus nos dê saúde, mas não fazemos a nossa parte, nós não mudamos os hábitos. Pede que Deus nos dê paz, mas vivemos em conflitos. Pede que afaste de nós as doenças, mas não fazemos o mínimo esforço, somos sedentários, ingerimos o que não é saudável, vivemos em constante preocupação por falta de fé no futuro e, acima de tudo, de fé em Deus e em nós mesmos.
Hoje a Irene leu uma mensagem antes do Evangelho que falava da necessidade de nós termos fé em nós mesmos, porque nós somos filhos de Deus e Deus não fez nada imperfeito. Esse estado de sofrimento que nós arrastamos é porque ainda não avançamos o suficiente. Deus nos fez fadados à perfeição, mas não nos colocou já na Terra como perfeitos. Nos colocou as virtudes todas latentes que precisam ser desenvolvidas. E nós precisamos acreditar. O próprio Jesus disse que tudo que ele fez nós podemos fazer. E disse ainda podemos fazer mais. Então nós temos um potencial. Mas estamos ainda num cipoal que precisamos sair com vontade. Sim, é necessário desejar com força e decisão a saída desse escuro cipoal. E depois procurar o quê? A procura constitui-se do esforço seletivo. Antes falava na rede, né? O que é aquela rede? A rede pega tudo que é bom e tudo que é ruim. Nós temos que ter a capacidade de selecionar os peixes bons dos peixes ruins. Então é procurar o que é melhor. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Hoje em dia a gente vê em todos os meios de comunicação pessoas que parecem que vivem felizes. Na verdade é uma alegria falsa, embasadas em questões puramente sensoriais, não vou nem dizer sentimentais, mas sensoriais. Os prazeres que as coisas materiais dão, não que os prazeres materiais sejam negativos, mas o abuso é prejudicial. E isso vem recamado de sugestões brilhantes, que as pessoas também façam os mesmos. Só que nós devemos ser ponderados, devemos ter equilíbrio. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, que é a parte final. Então, nós o que fizemos? Nós pedimos o quê? Discernimento e que fôssemos capazes de escolher o melhor. Buscamos o quê? Sair daquele cipoal com força. Agora estamos batendo a porta da edificação. O que é essa edificação? A edificação simboliza construção. Então agora nós temos que começar a construir uma vida melhor. Se nos foi dado a capacidade de discernir, se nos foi dado meios para sairmos do cipoal da ignorância, dos preconceitos, agora se abre a porta para que nós construamos uma vida melhor para nós mesmos e para a sociedade onde estamos inseridos. Muito bem. Claudilane, gostaria de continuar com a leitura para nós? Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus, capítulo 13, versículo 49. O que deu para entender, Claudilane, desse trechinho aí? Quem seriam os justos? Aqui ele está falando que vai chegar um momento, né, que é aquilo que se refere sobre a separação do joio do trigo também. Vai chegar um momento em que, devido a essa transformação do planeta, né, não vai ter espaço aqui para as pessoas que permanecem ainda ligadas ao mal, pelo prazer de fazer o mal, né, que se satisfazem com o mal, que se comprazem com o mal. Quando o nosso planeta concluir esse período de transformação, não vai ter espaço para essas pessoas aqui. Então, automaticamente, elas vão ter que ser separadas do resto da humanidade terrestre. Vão ter que achar um outro lugar para essas pessoas reencarnarem e continuarem o seu trabalho. Então, eu acredito que é isso que se refere aqui nessa consumação dos séculos, né? Quando o planeta concluir esse período de transformação e entrar nessa nova etapa de regeneração, porque as energias, o ambiente, tudo vai ser diferente. Então, não vai ter como essas pessoas permanecerem aqui, essas que são maus.
E os justos? O que você entende por justos? São essas pessoas que elas tendem ao bem. Não que elas sejam boas completas, mas elas tendem ao bem, né? Com uma maior porcentagem da sua alma. Elas estão predispostas a fazer o bem. Elas estão buscando essa melhoria como ser humano, né? Elas estão aceitando melhor essas pessoas que são diferentes, porque hoje ainda na humanidade a gente encara o diferente como o oposto ou como algo que tem que ser destruído. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, que o diferente não é necessariamente o meu oponente, eu não preciso destruir aquilo que é diferente. Eu tenho que encontrar formas de conviver com isso, aprender com isso, melhorar. Porque há espaço para todos aqui no planeta. Essa palavra, ela é empregada, é um termo antigo, né? A doutrina espírita não usa essa palavra, os justos, porque ela vem de justificado ou de justificação, aqueles que foram justificados, que significa purificado, né? De suas imperfeições. Esses que herdarão a terra, permanecerão na terra, né? Conforme diz Jesus. E hoje em dia, as pessoas se julgam muitas vezes, né? Pessoas honestas, pessoas justas, e que têm que destruir as pessoas más da sociedade, né? O presidiário, ele tem que ir para a cadeira elétrica, no pensamento de muitos aí. Será que isso caracteriza essas pessoas que são justas? Não caracteriza. De maneira nenhuma. E tem uma parcela da população que pensa assim: os maus têm que ser eliminados para que os bons reinem, né, sobre essa nação. Principalmente aqui no Brasil está ocorrendo esse movimento. Pois é, e daí a gente tem que questionar que critérios são esses que estabelecem o que é mal e o que é bom. Sob que ponto de vista nós estamos nos posicionando a respeito do que é mal e do que é bom. E até que ponto a gente realmente é bom o suficiente para definir o que é mal. A lei da destruição, ela tem todo um enredo, tem toda uma explicação, né, no Livro dos Espíritos. E a sociedade parece estar tendo uma crise e ela quer voltar para trás, né? Quer involuir em vez de evoluir. E o Livro dos Espíritos fala, inclusive, da pena de morte, fala do duelo, né, que é algo que foi banido já. Mas tem gente que ainda alimenta aquele sentimento dentro dela, né? Acha correto o duelo. Quando é ofendido, tem que reagir e tem que matar aquela pessoa que ofendeu. Então, temos que fazer uma análise. Quem são os justos, né? Quem são que realmente conseguiram se purificar? Para a gente se julgar uma pessoa pura, né? E fazer essa separação dos bons e dos maus. Já que todos nós somos imperfeitos, né? Eu convivi muitos anos dentro de penitenciária, trabalhando lá. E pude observar que não existe muita diferença daqueles apenados para as pessoas livres. A única diferença é que eles foram pegos, né, em seus delitos. E os que estão livres, muitos cometem delitos semelhantes, mas não são pegos. Então, temos que ter cuidado com esse juízo que a gente faz, né? Pode prosseguir, Claudilene, faz favor. À primeira vista,
este versículo sugere que estamos destinados a aguardar o momento da consumação ou julgamento final, sempre de sentido punitivo. Mas a consumação dos séculos é um fato de natureza evolutiva. Significa apenas o fim de um período e início do outro, marcados pelas inevitáveis transições. Tendo que reinar na terra o bem, necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada, a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a Terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Este exílio aqui, pessoal, nós vamos estudar ainda a parábola do filho pródigo ou dos dois filhos. E aquele filho pródigo, ele se exilou da presença da casa do pai. E esses espíritos degradados também fazem esse caminho, um caminho semelhante ao filho pródigo. E se tornam pródigos de vícios, de imperfeições. E existe essa necessidade, então, deles serem exilados para que haja um reaprendizado das oportunidades que eles desperdiçaram. O filho pródigo, ele acabou aprendendo pelo sofrimento, pela dor. A parábola, ela fala que ele passou a se alimentar com os alimentos dos porcos, né? Então, e esses espíritos que foram degradados para a terra também fizeram essa jornada. Uma jornada de sofrimento, uma jornada de reconstrução de suas vidas. Por isso que Emmanuel colocou no seu texto que aqueles irão retirar, através do suor do seu rosto, o sustento de suas vidas, né? Muito trabalho para reconstruírem tudo aquilo que eles desperdiçaram. Trabalho no sentido moral e também físico, né? De se reerguerem moralmente e fisicamente. Então, nós podemos compreender, então, que a cada ciclo existe este processo e essa necessidade. Mas como eu havia falado antes, né? Mundo de regeneração, o mal ainda continua presente. O bem é que cresce. Então, aqueles espíritos que fizeram o mal, mas não por deliberação própria, muitas vezes foram influenciados, foram levados àquela condição, eles poderão até permanecer aqui no mundo de regeneração, tendo novas oportunidades de se reeducarem. E aqueles que fazem o mal de forma deliberada, que são considerados mentes perversas, esses é que terão que ser exilados. Os líderes, né, negativos da Terra. E no plano espiritual tem muitos e muitos. E encarnados também. Muitos e muitos líderes negativos. Pode prosseguir, Claudilene, faz favor. Jesus, como governador do planeta, presidirá essas transformações,
auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros, citados como anjos na parábola. Esses prepostos celestiais, por sua vez, contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores e entidades amigas, que, assumindo missões e compromissos, como encarnados ou desencarnados, saberão aliviar dores, administrar perturbações e conflitos. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se alteiem a culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Muito bem, Claudilane. O que tu conseguiu extrair desse trecho, Claudilane? Desses espíritos nobres que terão um importante papel para esse período de transição planetária? São todos esses benfeitores que estão vindo para cá. Né? Já está sendo falado há muito tempo, né, que vai chegar uma leva que vai reencarnar aqui de espíritos muito iluminados para serem os novos líderes da Terra. E ao mesmo tempo a gente já está vivenciando aqui algumas mudanças importantes, a gente já está percebendo nessas crianças que estão nascendo que elas são diferentes. Elas têm uma visão diferente, um comportamento diferente, e que se elas forem bem instruídas, bem acompanhadas, elas desenvolvem moralmente muito rápido, são muito amáveis, são muito mais humanas, elas aceitam melhor, elas convivem melhor com os diferentes. Quem está na escola já percebe isso, que há uma aceitação melhor nessas crianças que estão vindo aqui. Essa nova geração que nasceu, ela é diferente. Ela não tem tanto preconceito. Então, eu imagino aqui que esses espíritos nobres que elas estão chegando de vários níveis e de vários locais, uns vão encarnar aqui na Terra e outros vão ficar como espíritos mesmo nos assessorando. Mas que a gente vai ter um grande auxílio, com certeza. É um grande grupo que está aqui. Exatamente, tu falou uma coisa muito correta aí. Muitos deles irão trabalhar aqui como espíritos, né? No processo de purificação da aura e influenciando os encarnados, né, para que aflore o seu lado bom, o seu lado puro, o chamado inconsciente puro que todos nós temos, né, que está em estado latente ali, esperando um estímulo, muitas vezes, exterior, para que ele aflore. É assim, ó, César. O crescimento do ser humano, ele não dá somente pelo esse lado religioso, e sim de ambos os aspectos. Eu acredito que esses espíritos, eles cheguem para administrar os templos religiosos, lógico, mas também para os grandes líderes nas pesquisas, nas empresas, entendeu? Nas administrações públicas, para uma administração com aquela melhor distribuição. Eu acredito e sonho que eles sejam e eles venham para formar esse conjunto. Falando nisso, Paulo, tem no YouTube um vídeo que se intitula assim,
como a Noruega se tornou rica. Eu peço aos irmãos aí que dêem uma olhada nesse vídeo no YouTube para ver como é que é uma verdadeira administração pública, né? Eles dão um show no resto do planeta. E como é que ninguém estuda eles, né? E não se espelha neles. E o interessante é que são descendentes de vikings. Hoje, maioria cristã de diversas religiões, e o sistema lá é monárquico, é um rei que comanda. Eu vi esse vídeo. Eles descobriram petróleo e aí as empresas estrangeiras que entravam lá pagavam 70 e pouco % de imposto do petróleo que eles extraíam para o governo. E o governo aplicou tudo isso em ações do estrangeiro. Hoje eles dominam praticamente todas as grandes empresas do mundo, influem inclusive no Facebook. Mas tudo que tu imaginar de empresas grandes, eles estão no meio, eles têm investimento. E esses benefícios retornam em benefício do povo. O povo é o maior beneficiado, embora seja uma monarquia. Aí a gente vai olhar como é que pode. Eles têm princípio. Eu tenho assistido algumas séries viking e às vezes fico pensando o que era melhor, se seriam os cristãos ou os vikings vencer. Só que, claro, esses princípios bons deles foram selecionados e trazidos para as ideias cristãs que hoje esposam. Porque o viking era pagão, né? Eles faziam rituais, inclusive de oferendas, inclusive de sacrifício de vidas humanas. Mas princípios morais que eles adotavam, inclusive a própria Inglaterra foi formada por um viking que estava lá ao lado do rei, que defendia as ideias cristãs. Ele era chamado de matador de daneses. O próprio povo dele, ele entrava em conflito. Ele fazia tipo uma promessa, assim, sabe? Fazia um voto de fidelidade e cumpria aquilo com o risco da própria vida. Então tem muitos exemplos, e esse povo lá da Dinamarca são descendentes desses vikings. E se você tem alguns vídeos na internet de pessoas que viajam o mundo, e tem um jovem que passa por lá, ele mostra, mas é uma coisa fantástica. Aquilo parece saído de outro planeta, sabe? Esse é o verdadeiro mundo de regeneração. Só pessoas belas, bem vestidas, tudo limpinho, tudo bem organizado. É um outro mundo, inclusive eles nem usam dinheiro. Tem lugares lá que eles têm até uma placa avisando, não aceitam dinheiro. Eles estão fazendo um esforço bem grande para adotar só moeda virtual. É tudo pago com celular, não é pago mais nem com cartão. É um troço, é um outro mundo. E não, obviamente não existe corrupção, porque imagina um país desse onde houvesse corrupção, com toda essa riqueza. E eles sabem que o petróleo uma hora vai acabar, então eles estão investindo em outros recursos. Como eu disse, eles dominam em voto a maioria das empresas grandes do mundo. E embora eles privatizassem o petróleo, eles detinham mais de 50% das ações. Então o governo tinha direito de voto nas decisões das próprias empresas. E isso influenciou para que o país desenvolvesse de uma forma espetacular. É o país mais desenvolvido do mundo. Não tem nem comparação. A gente observa, viu, o princípio dos noruegueses, preservação ambiental, né? Eles investem pesado nisso. Educação, investem pesado nisso, né? Eles canalizam o lucro das empresas petrolíferas para esse fim, para que a moeda deles não suba demais e prejudique as exportações deles. E, inclusive, desarmamento. Eles investem pesado no desarmamento, são contra essa questão do armamentismo. E muita coisa que no Brasil a gente segue na contramão do que eles pensam lá. E como eles agem, né? E como eles não têm essa visão, assim, do que é público é deficitário. A maior parte das empresas petrolíferas são do governo, ações do governo, 60%. E aqui está se criando uma mentalidade do que é público, não dá lucro, tem que ser privatizado, tem que ser fechado. Só que a Petrobras, por exemplo, aqui,
é uma empresa do governo, ou pelo menos pública, mas a gente não vê retorno para nós. Para onde é que vai o dinheiro? E lá eles fazem que vem em benefício do povo. É bem diferente. E lá não é uma empresa pública, é privatizada, só que eles cobram 70 e pouco por cento do que é explorado e tem a maioria das ações, então eles têm um controle acionário. É um povo muito inteligente, não dá nem para comparar. E, de fato, eles investem maciçamente mesmo. E houve um tempo que, inclusive, a moeda deles é bastante valorizada, né? Uma dificuldade deles venderem seus produtos para fora, porque uma moeda valorizada faz com que para fora do país as coisas fiquem caras. Até não sei como é que eles fizeram para controlar essa valorização da moeda deles. Eles começaram a investir todo o lucro, não todo o lucro, uma boa porcentagem na população, para não ocorrer como ocorreu com a Holanda, né? A Holanda deixou a moeda subir e prejudicou a exportação. Isso é inteligência. E o termo, assim, público-privado, é só o nome. A maior parte da empresa pertence ao setor público. São ações que pertencem a eles, né? Então eles tomam as a maioria das decisões. ações, né, tem direito a voto. Eles Eles tomam não as deixam decisões. fugir do controle. E isso aí é evolução, pessoal. É algo assim que eu tenho a impressão que mais adiante os outros países também vão adotar esse modelo. Porque é um modelo que deu certo. E provavelmente vai vigorar no mundo todo. Vamos seguir na leitura, pessoal. Segue na leitura, faz favor, Claudilane. Vamos encerrar essa parte aqui. Relançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 50. Efetivamente, a humanidade terrestre passa por ocorrências difíceis, vivendo sob o impacto de dores e de sacrifícios. Nesse sentido, é sempre válida esta advertência de Paulo aos coríntios. E não murmureis, como também alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Paulo 1 Coríntios, capítulos 10, versículos do 10 a 11. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados perante Deus e si mesmos deverão passar. O fogo depurador das reencarnações reparadoras, determinado pela lei de causa e efeito, lhes reajustarão a marcha evolutiva. No momento de transição por que passa o planeta, caracteriza-se uma aferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcado sim por prantos e ranger de dentes, necessários ao processo de transformação da humanidade. Nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhes as pegadas, evitando o desvio insidioso. Celoni, o que você entendeu dessa parte aí simbólica? O pranto e o ranger de dentes e as fornalhas de fogo. As provações amargas, né, como está escrito no texto, que os espíritos endividados perante Deus e si mesmos deverão passar. São as provas, as expiações, os problemas que a gente passa, as perturbações, são os problemas de consciência, são as turbulências da vida. E por que Jesus usava essas palavras tão fortes assim?
Eu acho que era para chamar a atenção das pessoas que escutavam, né? E segundo a explicação já viu anteriores, o ranger de dentes era porque lá na época de Jesus, onde ele vivia, à noite era muito frio e as pessoas que ficavam lá de fora rangiam os dentes de frio, né? Então, se a pessoa ficasse para fora da casa, eles vinham realmente ao pé da letra ranger os dentes de frio e prantos. É no verdadeiro sentido da palavra, eu acredito assim. Então ele remete ao frio, ranger de dentes, né? Ao sofrimento que essas almas terão de experimentar, né? Caso elas não procurem a redenção pelo caminho do amor, pelo caminho do bem. Por isso a doutrina espírita ela nos Sim. orienta sempre a buscar este caminho, buscar a redenção da alma pelo amor, pelo bem, pela autoiluminação, pela caridade para com o próximo, para com nos auxiliar a nós mesmos, porque nós somos espíritos endividados. A gente fica impressionado quando a gente começa a descobrir o que a gente praticou no passado, nas encarnações pretéritas. E temos que agradecer essa oportunidade que Deus nos dá de encontrarmos esse caminho de redenção. E trabalhando intensamente, voltado para esses ensinamentos de Jesus, nós iremos encontrar a paz interior e a autoiluminação. Faremos um presente melhor e um futuro muito melhor ainda. E nos habilitaremos. Ali embaixo ele cita, ó, ninguém encontrará o tesouro da experiência no panto da solidão. Ou seja, só vamos encontrar felicidade fazendo algo de bom. Só vamos transformar nosso interior e esforçando para nos modificar. Aí encontraremos o tesouro. É. E aí evitaremos, né, aquela vida. O pranto significa, né, muita desolação, Dores, né? muita aflição, né, dores, né, dores morais principalmente, que a gente observa muito bem na casa espírita quando a gente está realizando aquela tarefa de atendimento dos espíritos sofredores, né? A gente observa tudo isso naquelas almas ali que comparecem. Geni, gostaria de colaborar com nós, hein? Pode falar, Paulo. Queria falar, Paulo? Eu ia falar assim, que a dor física, tu sabe de onde vem, né? Mas a dor moral, ela dói e tu não encontra o significado de onde vem, por isso que ela dói mais, por isso que é mais sofrida. E segundo o relato dos espíritos no livro O Céu e o Inferno, é muito mais intensa que a própria dor física. Muito mais forte e provoca muito mais sofrimento. Tu conseguiu entender essa parte, Geni? Sim, César. E no caso, assim, ó, muitas coisas. Hoje nós só vamos vencer as dificuldades, os problemas, com fé e amor, porque as tribulações estão chegando, as dificuldades, vêm, às vezes não escolhem hora e nem momento, né? E elas chegam e nós temos que estar meio preparado para nos auxiliar materialmente como espiritualmente, que a maioria das pessoas hoje em dia, os sofrimentos, as provações, estão vindo mais do lado espiritual. E tem muitas pessoas despreparadas que não entendem o lado do espiritismo, que é bem complicado, César. Que a gente que trabalha, eu trabalho há pouco tempo, a gente já procura entender melhor o lado espiritual e a gente já aceita mais as coisas com mais
franqueza, com mais amor, com mais cuidado. E, às vezes, essas pessoas que elas nunca entraram numa casa espírita, nunca estudaram, é difícil delas entender que são débito de outras vidas, que são dificuldades, problemas que nós mesmos criamos no passado, ou em outras vidas, né? Que vem nessa vida como um resgate, como um ensinamento, como um aprendizado. E isso aí, ó, ali, o César, como na perca misturando o assunto ali, nós já sabia que a Cristiane não ia manter a gravidez. Nós fomos avisados. Sim. Veio o espiritismo, veio sim sonho. Então, assim, ó, como eu disse para a Cris disse assim para mim, Geni, eu sou muito grata a esse caso espírita, principalmente, ela disse que não teve oportunidade de falar com a tua pessoa, porque ela disse assim, se não fosse o espiritismo na vida dela, por pouco que ela frequenta, deve ser uma espiritualista de muitos anos, já de outras vidas, né? Que ela disse assim que foi um remédio, um bálsamo que ela tomou, aquele passe, César. Sim. Que ela disse assim que é um amor que não tem tamanho, que inunda a alma, o corpo, o espírito, como ela diz assim, ô Geni, eu não tenho palavra nem expressão para demonstrar o que o espiritismo, se tu agir com fé e amor, ele é capaz de nos trazer de segurança, de força e de ânimo, de tudo, César, porque eu não sei nem colocar as palavras, sabe? Mas é uma frase que eu vou levar para o resto da minha vida e vou usá-la, é o amor e a paz para as coisas darem certo aqui na Terra. Muito bem. Então, aproveitando o ensejo, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de pedir para a Geni para fazer a prece de encerramento do nosso encontro de estudo na tarde de hoje. Então, agradecido por esse momento, por essa bela leitura, muito instrutiva para nós, e que nesses momentos de tanta turbulência, de tanto desamor, como se diz, que os mestres Jesus toquem o coração de cada ser humano, que possamos cada dia melhorar a si mesmo, principalmente a nós, para podermos cobrar talvez mais tarde os outros, que possam ser iluminados cada serzinho onde ele se encontra nesse momento, aqueles que sofrem a dor física, a dor moral, as pessoas que vivem nos asilos hoje, sem receber até uma visita de um parente, que eles recebam nesse momento um abraço fraterno, nos albergues, nas ruas, nos presídios, que são seres humanos, que Deus leve o conforto a cada filho que sofre nesse momento, e que nós possa, cada dia que passa, ter mais fé em mundos melhores, com um pensamento positivo, que a certeza de fazer o bem a cada um, a cada semelhante que for necessário, não medirmos esforços, que uma palavra, um abraço, cura às vezes mais que um remédio, que os mentores espirituais da nossa casa espírita, que estão lá prontos a socorrer a todos aqueles que necessitam, que nos auxiliam, muito obrigado, e agradeço a Deus a permissão de permitir que nós possamos sempre nos encontrar com essa reunião, que faz tanto bem para nós, como para aqueles que assistem no mundo espiritual. O meu agradecimento e o meu muito obrigado, e que Deus nos una, que nós possamos nos encontrar sábado nesse mesmo horário, que assim seja. Que assim seja. Então, um bom final de semana para todos aí. Até o próximo encontro. Se Deus o quiser. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Dá um abraço na tia, César, que eu sonhei com ela essa noite.